filho, teu ungido, qual que você parou nesta noite, Pai, para trazer a tua mensagem, o porta-voz do teu Espírito. Senhor, tu vai, Senhor, pelejando a favor dele, enquanto tu vai trazer a tua palavra, tu vai jogando por terra as barreiras, os impedimentos. Deus, tudo que não provém de ti, todo embaraço, tu vai cortando nesta manhã, nessa noite, nesse dia. Tu quebra o arco, quebra a lança, queima os carros e farol do fogo. Meu Deus, tu vem nesta noite, Pai, através da vida dele, Senhor, dá ele que está atrás das linhas, Pai, a revelação da tua palavra. Pai, tu vai preparando os corações nesse lugar, como uma terra arada, cuidada, Pai, preparada para receber a preciosa semente, para que frutifique, frutos que te glorifiquem. Assim seja o teu filho. Realiza milagre na vida do teu filho, do teu povo. É o que te oramos, certo da vitória na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. A senhora igreja. Amém. Gênesis 35. Gênesis, livro do princípio, capítulo 35. A gente lê do 1 ao 15. O título diz assim: na minha Bíblia, o retorno de Jacó a Betel. Amém, igreja? Amém. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Aleluia. E que tem estado comigo por onde tenho andado. Aleluia. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu o altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacut. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes. Darei esta terra. A seguir, Deus enviou-se do lugar onde estava falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite. Meditando nesse texto e no tema do culto de hoje, Minha Família na Arca, Deus me deu o tema sobre identidade familiar. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, mas
pessoas lutam, como na Bíblia fala, né, que um reino é lutar contra outro reino. Não, nós estamos vivendo uma guerra de ideologias e pensamentos. Hoje em dia, se você chega para alguém e fala que aquela pessoa é magra, ela pode até te processar por você dizer que ela é magra. Aí se você chega para aquela pessoa que é magra e diz que ela é gorda, você está fazendo uma fake news. Se você omite a sua opinião e a sua opinião vai de contrário àquilo que aquela pessoa está ouvindo, você já está guerreando contra aquela pessoa. Estamos em tempos muito sombrios e Deus ministrando no meu coração sobre Jacó, porque aqui fala da mudança que Deus fez na vida de Jacó. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Jacó é filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. Havia uma batalha no ventre de Rebeca entre os dois. E é interessante que quando Deus falou para Rebeca, Deus falou que eram duas nações brigando no ventre dela. Interessante que Deus falava com as pessoas. Deus falou com Rebeca. Deus aqui falou, você vê, Deus disse a Jacó. Será que nos tempos de agora nós temos tido esse privilégio, como o começo do texto fala, Deus disse a Jacó, Deus falou com Jacó. Será que nesse tempo nós temos ouvido Deus falar conosco? Nós estamos num cenário que caracteriza os últimos momentos da igreja na terra. A volta de Jesus a cada dia que passa, devido a tudo que está acontecendo no mundo, a gente vê que a cada dia que passa é como se fosse um piscar de olhos. Às vezes a gente para refletir, se eu piscar e demorar muito a minha piscada, pode ser que quando eu der por mim, eu já fui arrebatado. Porque o cenário é um cenário a qual a gente vê que a volta de Jesus está muito eminente. E estudando algumas coisas desse texto, eu procurei o significado da palavra Jacó. Jacó significa suplantador em hebraico, ou seja, aquele que segura pelo calcanhar. Em grego, significa aquele que lutou com Deus. Nós vemos que, em capítulos anteriores, Jacó, ele viu uma escada que descia do céu. E ali ele lutou com Deus, no capítulo 32. Nesse momento ali, dessa luta, ele saiu com uma deficiência que marcou esse momento na vida dele. E todos tiveram uma certeza de que ele encontrou com Cristo. Quando nós encontramos com Jesus, algo em nós muda. E as pessoas enxergam isso. Aquele olhar triste, aquele semblante abatido, dá lugar à alegria do Espírito que enche o nosso ser e a nossa vida. E as pessoas começam a notar algo diferente aconteceu com ele, algo diferente aconteceu com ela. Interessante, eu fui procurar também o significado da palavra Betel. Betel é uma palavra com origem no hebraico que significa casa de Deus. Ou seja, Deus, no capítulo 35, trouxe Jacó de volta para a sua casa. Quantos de nós precisamos imitar a atitude de Jacó e subir a Betel, que significa casa de Deus? Ah, mas eu vou aos cultos, eu tenho comunhão com os irmãos, eu estou vivendo com Deus. Mas será que de fato você está em espírito e em verdade, se entregando da forma como lá atrás, você quando começou a sua caminhada se entregava? Nós temos que entender que o primeiro amor não pode apagar das nossas vidas. Como Levítico vai dizer, a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. A chama do primeiro amor a Cristo em nós tem que ser acendida todas as manhãs. Nós precisamos manter acesa essa chama da presença de Deus e subir como Jacó subiu, obedecendo a voz de Deus. Ele poderia, conjecturando, Senhor, está tão
tranquilo aqui, nós estamos vivendo em tempos de paz nessa terra, Senhor. Nos deixe continuar por esse lugar. Vamos estabelecer a minha família, os meus filhos, a minha descendência nessa região. Mas ele teve sensibilidade de ir até a casa de Deus, como diz aqui: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão. Essa situação da fuga do irmão é algo bem interessante, porque ele não tinha direito à bênção do filho mais velho, mas a mãe, que amava ele mais que o outro filho, tramou um plano e falou: não, meu filho, você vai fazer isso, e quando seu pai chegar, ele já não está vendo bem, ele vai te dar a bênção que seria do seu irmão. Quando eu li essa história e eu vi Esaú chegando, preparando alimento, levando para o pai, e ele ali clamando por um pouco, por uma bênção: pai, me dá uma bênção, me dá uma bênção. Ele falou: eu não tenho como te dar uma bênção, porque a bênção eu já dei para o seu irmão. Que nós venhamos a valorizar a bênção que Deus nos dá, a bênção de estarmos vivos, de termos saúde, de termos condição de fazer algo para o nosso Deus em gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que Jacó tomou uma atitude muito interessante com todos que estavam com ele, porque ele sabia que nem todos serviam ao mesmo Deus que ele servia. Então ele disse: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Aleluia. A necessidade da purificação da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Jacó, ele foi obedecido por todas as pessoas que estavam com ele. Tanto é que depois ele foi com todas aquelas pessoas, e as pessoas se entregaram, versículo 4, então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém, ou seja, abandonou. É tempo de abandonarmos. Aqui foram o quê? Foram os ídolos e os brincos. Mas é tempo de abandonarmos aquilo que tem roubado o Senhor das nossas vidas. Aquilo que tem nos afastado de estarmos na presença do Senhor. Essas pessoas aqui da família de Jacó entenderam que era necessário largar a idolatria, se limpar, se purificar. E Jacó, sendo temente a Deus, se desfez daquilo que não era para ir com eles. Imagino que se alguém tivesse levado aquilo com eles, quando chegasse lá, Deus ia falar: ó, Jacó, tem coisa aí que tem coisa esquisita no meio desse povo que você trouxe da sua casa, vai ter que se desfazer disso, porque a minha adoração tem que ser santa, santificada, pura, sem mácula. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, isso que me chamou a atenção no versículo 5: o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. A obediência gera temor nas outras pessoas. Não foi a família de Jacó que temeu ao Deus que ele serviu, mas foram as outras pessoas das outras cidades. Porque da onde eles estavam até Betel, eles passaram por outras localidades. E com certeza aquelas pessoas viram eles passando e devem ter pensado assim: essa caravana tem algo de diferente. Essa caravana carrega algo diferenciado em si. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó e todos os que estavam chegaram à luz de Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. É interessante, vários personagens da palavra de Deus, é no momento da dificuldade, é no momento da angústia que Deus se revela. Não pense você que
Deus não está te vendo, mas Ele está te vendo. Eu, meditando nesse texto e tudo que Deus me deu, eu lembrei de Agar. Quando deixou o acampamento ali de Abraão, foi com seu filho, e ali ela não viu nada, o menino chorando. Daqui a pouco o anjo do Senhor apareceu para ela e ela viu um poço. E ali ela chamou aquele lugar, o lugar do Deus que me vê. Aleluia. Deus está a todo tempo nos vendo, nos contemplando. Mas é necessário entender o que foi falado na quinta-feira. Deus estava ensinando, estava vendo a situação e Ele deixou até o momento certo dele se levantar e agir. Porque tudo tem um momento certo para Deus agir. E uma coisa que me chama a atenção em todas as situações é: Deus aguarda uma ação para que Ele gere uma reação. Às vezes aquilo que nós precisamos já está na mão de Deus, mas nós precisamos de uma ação para que Deus reaja ao nosso favor. E aqui eu procurei também o significado da palavra Israel, porque no final desse texto vai dizer que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Israel significa homem que luta com Deus ou homem que vê Deus. De suplantador para homem que luta com Deus. Aí você faz um retrospecto da tua vida, da tua trajetória até aqui. Do que você era, do que Deus te transformou hoje. E nós agradecemos a Deus, porque a graça de Deus, ela nos alcançou. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feito moral. Identidade é o reconhecimento de que o indivíduo é próprio. É um conjunto de características particulares que identificam uma pessoa: nome, data de nascimento, sexo, filiação e impressão digital. Interessante que eles estavam lutando para acabar com a filiação na documentação. Parece que tem já uma lei para ser tramitada na Câmara dos Deputados, no Senado, para que na certidão de nascimento não venha mais o pai e mãe. É complexo, porque o tempo é difícil. Mas nós cremos que essa lei não vai passar em nome de Jesus. E as certidões vão continuar vindo do pai e da mãe. Porque assim Deus constituiu através da sua palavra. Primeiro Ele fez o homem e a mulher. Ele fez o macho e a fêmea. Ele criou a identidade sexual. O sexo masculino e o sexo feminino. Depois Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E da costela do homem Ele criou a mulher, a ajudadora. Louvado seja Deus. Pesquisando sobre o termo família, eu encontrei algumas definições muito interessantes. A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda a vida. Portanto, base para formar qualquer indivíduo. É no convívio familiar que aprendemos um com o outro a respeitar, partilhar, ter compromisso, disciplina e administrar conflitos. Você vê a importância da família. É a primeira sociedade que convivemos. Aí nós entendemos, a partir dessa primeira definição, por que o inimigo quer tanto destruir a família. Porque se ele destrói a primeira sociedade, ele cria pessoas com conflitos, com complexos, com debilidades e que no futuro não vão produzir novas famílias. Não vão produzir um convívio aonde as pessoas vão aprender a respeitar, a partilhar, a ter compromisso, disciplina e principalmente a administrar conflitos. A família é considerada o pilar da formação da sociedade, da cultura, do desenvolvimento individual e do conceito de maturidade emocional. É através da família que o indivíduo atinge a sua maturidade emocional. Ou seja, sem família não há indivíduo
maduro emocionalmente. Eu, quando dava aula na escola, principalmente para adolescentes, eu cheguei à conclusão de que os alunos não deixam de fazer as atividades, as coisas erradas que eles costumam fazer, não é para chamar a atenção, não é para fazer algo para prejudicar a eles próprios, mas muitas das vezes são pedidos de socorro pela negligência das famílias. Muitas das vezes, muitos adolescentes a qual conversava, o pai e a mãe eram separados, vivia com o pai trabalhava, chegava em casa à noite cansado, não dava atenção, a mãe morava longe, e ali muitos deles não tinham atenção familiar, e para chamar a atenção, não faziam atividade, não queriam estar na sala, faziam confusões na escola, tudo para chamar a atenção dos pais, por conta da falta da família, por conta da falta do pilar da formação da sociedade. Família é a instituição que alicerça a vida da sociedade. E quando se reveste das características de uma igreja doméstica, lugar de comunhão e de encontro com Deus, a família é manancial de vida, um saudável ambiente de vivência da fé e fonte de transmissão do mistério de Deus. Quando há uma família que é alicerçada na presença do Senhor, que mantém a chama do Evangelho viva, essa família tende a vencer as dificuldades. Essa família tende a ter uma estrutura emocional. Essa família tende a ter os frutos do Espírito. E esse jovem, essa criança que cresce nesse ambiente, ela passa esses conceitos espirituais adiante. Você vê que uma criança que é criada no Evangelho, você nota pelo jeito e pela forma como ela se comunica na escola. Eu, quando dava aula, notava isso. Os que eram cristãos tinham uma fala, os que eram de outras religiões tinham outras falas, e assim a gente ia vendo os comportamentos. E a gente louvava ao Senhor, porque muitos ali, mesmo que não tinham o comportamento evangélico, tinham um respeito para comigo, e as coisas que eu trazia para eles, pautados dentro da palavra, visando o que a escola cobrava de conteúdos, era como uma semente plantada naqueles corações. E eu sei que no tempo de Deus haverá colheita para alguns deles. A família foi criada por Deus para ser um reflexo da imagem e semelhança de Deus, não só no aspecto físico, mas também no estado mental. 1 Coríntios 2,16 vai dizer: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Uma família alicerçada na presença de Deus é uma família que tem a mente de Cristo. Aleluia. Uma família que foi criada por Cristo, que é alicerçada em Cristo, no seu estado físico. Vai dizer assim, 3 de João 1, verso 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A família que é alicerçada em Deus, que coloca o Senhor como base, tem saúde espiritual. Tem saúde espiritual. E no estado espiritual, João 4,23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A família que é alicerçada em Cristo, ela é uma família que busca a presença de Deus. É a família que costuma se reunir para orar, que lê uma palavra junto, que divide a mensagem do Evangelho, que ouve louvor, que mantém viva a chama do Evangelho dentro da sua casa, dentro do seu lar. Faz do seu lar a sua primeira
igreja, o seu primeiro ministério. O Salmo 128 reflete a exatidão do pensamento de Deus sobre a família. Vai dizer assim o Salmo 128, do 1 ao 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Vê como Deus ele é perfeito, ele deixa nesse salmo todos os papéis bem colocados. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos e feliz será e te irá bem. Aqui está falando do varão, do homem que é o provedor do lar. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, ou seja, a ajudadora, aquela que é a auxiliadora do seu marido, que está para somar, para ajudar. E muito interessante o papel dos filhos, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa, ou seja, a oliveira é a planta que produz o vinho, que produz a azeitona que vai gerar o azeite, ou seja, os filhos são aqueles plantados sobre a planta que vai gerar o óleo, ou seja, a unção de Deus. Há uma bênção para a nossa descendência através desse salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E Deus deixou uma promessa: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel, ou seja, os teus filhos e os teus netos, a primeira e a segunda geração da sua descendência. Que nós possamos refletir sobre a identidade da família. Nós estamos num cenário muito complexo, mas Deus está no controle de tudo. E essa palavra de Isaías 9, que fala que o governo está sobre Jesus, é uma palavra que tem me ajudado a entender que por mais que o inimigo trame, que por mais que o inimigo planeje situações e coisas, Deus ainda tem o governo de todas as situações. E só acontece o que Ele permite nas nossas vidas. Que nós possamos manter a nossa família debaixo das nossas orações. Que possamos manter a nossa família no centro da vontade de Deus. Vamos estar orando pela nossa casa, clamando pela nossa família, porque o inimigo, ele não tem força quando oramos. E eu creio que a tua e a minha família está na presença do Senhor, está na arca de Deus. E Deus vai fazer a vontade dele sobre nós. Vamos estar orando, estendendo a nossa mão para cá, para esse lugar, para as famílias. Vamos estar clamando nessa hora. Coloquemos a nossa família debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Tantos são os livramentos que Deus tem dado, tantas são as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa. Mas a maior vitória que nós vamos levar nessa noite é declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente, Pai. Há várias famílias, Senhor, representadas nessas fotos, Pai. Há famílias, Pai, aqui com nossos irmãos aqui, Pai, clamando e orando, Pai. Que o Senhor possa nessa hora estar visitando, Pai, agindo com o teu poder e com a tua glória, Pai, visitando cada família, guardando, Pai, o nosso lar, a nossa família, Pai, desfazendo a obra do mal, Senhor, retirando, Senhor, o nome de cada um, Pai, dos lugares a como o inimigo já colocou e determinou, Pai. Deus, em nome de Jesus, envia fogo pentecostal
estão agora para ir queimando as obras do mal, para ir desfazendo as ciladas do inferno, Pai, contra o nosso lar. Deus amado e Deus, que nós sabemos, Pai, que sexta-feira agora, Pai, será entregue a chave da cidade para o inimigo, Pai. Deus, guarda a nossa família nesses dias, Pai. Esconde a nossa família, Pai. Ah, Senhor amado e Deus querido, aquele que habita, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Papai e Pai querido, é baseado nesse Salmo 91, que nós estamos clamando nessa hora para nossa família, vendo que cada família nossa está debaixo do teu esconderijo, escondido pela tua mão de poder, Pai. Ah, Senhor amado e Deus, que do livro do assalto, do acidente na estrada, da bala perdida, meu Pai, de toda obra, de todo intento maligno nesses dias, Pai. Ah, Senhor amado e Deus, que Ele deu prêmio, no testemunho vai ser contado através dessa noite, dessa oração, Pai, porque grandes coisas o Senhor fará, grandes coisas o Senhor tem feito pelos nossos e pela nossa casa, porque nós declaramos nessa noite como igreja, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não vai ficar ninguém mexido, vamos nos encontrar, ah, Senhor, aleluia, eu creio na nova Canaã celestial, estaremos juntos e unidos lá, no banquete contigo, Pai. Ah, Senhor amado e Deus querido, continua nesse lugar, Pai, abençoando as nossas vidas, Pai, abençoando as nossas famílias, Pai, nos fortalecendo nessa noite, Pai, e nos dando uma semana de vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. E amém. Eu louvo a Deus por essa noite, por tudo que o Senhor fez, agradeço assim a oportunidade, e que os irmãos batem essa palavra na tábua dos vossos corações em nome de Jesus.